estamos na doutrina dos apóstolos, qual o fundamento é Cristo, quer dizer, já deixou um fundamento. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinar e a guardar tudo que eu tenho falado. Esse é o princípio de tudo, amém? Agora ele vai fazer ministro de Moisés ou ministro de Cristo? Você lembra daquela passagem que diz? O homem recebeu o milagre, eles ficaram tão endemoniados e disse, seja discípulo tu dele, nós somos de Moisés. Sabe por quê, irmão? Quem recebe a ajuda de Jesus ou o toque de Jesus tem ousadia, amém? Como aquele homem teve. Versículo 6, no qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, Moisés, o Antigo Testamento, mas do Espírito, o Espírito, o Novo Testamento, porque a letra, Moisés, mata, mas o Espírito vivifica. Então eu vou andar com a morte ou eu vou andar com a vida? Eu vou andar com Moisés, que é um morto, a lei de Moisés está morta, ou eu vou andar com a vida? A vida, o Novo Testamento. Por isso que esse pessoal ainda anda morto, irmão. Você explica, eles estão mortos. E não resplandeceram ainda. Versículo 14. Por quê, pastor? Porque os seus sentidos foram endurecidos. Por que endurece? Qual é o sentido que endurece? A lei de Moisés. A lei de Moisés endurece os sentidos. Para quê? Porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo. Será que eles não entendem isso, irmão? A lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Que tradução que eles usam para não compreender isso? Até hoje, quando é lido Moisés, o Antigo Testamento, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Irmão, aqui está a prova bíblica. Que quem está no Antigo Testamento não se converteu. Mas quando se converte ao Senhor, o véu se tira. Eles dizem assim, nossa, como eu estava errado mesmo. Não estava certo, não tinha lógica o que eu fazia. Dava o dízimo, o pastor disse que livrava de um devorador, ficava doente. Eu tinha que dar o dinheiro para prosperar, mas eu vi o outro da igreja que só dá oferta e prospera, não está certo. Como que pode? Sabia que tem gente que dá o dízimo por causa de ganância? Eu quero dar porque eu quero ter mais do que o outro da igreja que diz que não dá. Eu vou provar para eles que eu sou um homem. Irmão, enquanto Malaquias está dizendo que quem dá o dízimo seria reconhecido nas nações, a pobre alma não é conhecida nem dentro da igreja, quem dirá nas nações. O Elon Musk seria um dizimista dessas igrejas aí. Está entendendo, irmão, como é que você é? Deixa eu traduzir para os miúdos. Malaquias diz, irmão, que quem dá o dízimo seria reconhecido nas nações. Quando se fala de Bill Gates, Elon Musk, quem se lembra deles? Por que você se lembra dele? Porque ele é milionário. Está entendendo? Ele é conhecido em todos os lugares, porque tem dinheiro. É destacado na mídia. Era esses aqui que Malaquias dizia quem era dizimista. Ah, por que essas pobres almas não são conhecidas nem no bairro? Nem no bairro, muito menos na sua cidade ou na sua casa, na sua família. É um miserável, gasta na farmácia, gasta em doença, igual a você gasta também, ninguém está livre disso. Aqui a gente nunca falou hipocrisia, mas os pastores prometem uma coisa que não existe. Por isso que a pessoa quando senta aí, peraí, tem coisa errada. Não, eu vou ter que conhecer a verdade. Aí quando se converte ao Senhor, aquele véu tira, eles não ficam mais dentro da congregação. Não, eu não vou viver sem mentira. Eu dou o dízimo e fico doente. Eu dou o dízimo e não é mais de Deus. Não existe mais templo. Irmão, o dízimo era dado no templo em Israel. Deus nunca falou para dar igreja, amém? Nunca falou. Vamos lá. Vamos falar de mais uma heresia? Está pronto aí? Então vai dando glória que nós vamos falar mais de uma aí. Glória a Deus. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo número 9. Um pouquinho para trás. Olha só, o pastor sempre fala que é para a gente não dar o dízimo. Eu conheço aquele pastor. Ele é um herege, lá daquela igrejinha pequenininha lá, do último reavivamento. Não é para mais ir lá, hein? Eu vou mostrar para vocês que ele está errado. Ele está completamente errado. 1 Coríntios, capítulo de número 9. Quem achou vai glorificando. Versículo de número 13. Quem achou glorifica. Não sabeis, vós que administram o que é sagrado, comem do que é do templo,
e que de contínuo estão junto do altar e participam do altar, assim ordenou também o Senhor, os que anunciam o evangelho vivo do evangelho. Está vendo? Olha aí, sai de lá. Viu como Paulo disse que é para viver do tempo? Ordenou o Senhor. Isola o versículo, não leia mais. Não veja o que está no contexto, vamos fechar a Bíblia. Não vamos entender o que Paulo quis dizer. Uma meia palavra dá uma margem para um monte de heresia. Mas vamos ver o que Paulo estava falando? Vamos lá, eu vou traduzir em miúdos para vocês. Vou fazer a receita agora. Tá bom? Trigo, sal, água e vai para o forno, com fogo agora. 1 Coríntios 9:1. Quem achou, glorifica. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós as minhas obras no Senhor? Se eu não sou apóstolo para outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa para os que me condenam. Preste bem atenção. Esta é a minha defesa para aqueles que me condenam. Olha para mim. Então quer dizer que tinha alguém falando mal de Paulo. O que Paulo está ganhando oferta aí? O que Paulo agora quer viajar? O que Paulo quer levar a mulher dele lá para Sorocaba? O que Paulo quer ir para Marco no Ceará levar a esposa? Essa é a minha defesa para aqueles que me condenam. Ou Pedro, aliás, Paulo não era casado. Então tinha alguma coisa na igreja de Corinto. Aí você diz assim, meu Deus, lá acontece, às vezes no nosso meio acontece também. Então para você ver o que é a igreja. Estavam condenando Paulo, dizendo, pelo menos para vós eu sou. Os outros da igreja estão falando que eu não posso viajar, que eu não posso fazer a obra. Então, vamos lá, vamos continuar. Para os que me condenam, versículo 4. Não temos nós o direito de comer e de beber? Olha a pergunta. Não temos nós o direito de comer e de beber. Se lembre dessa palavrinha. Eu não sei se você se lembra de outra palavra. Um tal mestre da Galileia que falou sobre isso, não? Você lembra? Vamos chegar lá, para você entender. Vamos lá. Abra comigo. Não temos direito de comer e de beber. Lucas 10:4. Você vai voltar de novo aí. Vamos lá. Você se lembra dessa palavrinha? Não temos o direito de comer e de beber. Lucas 10:4. Lucas 10:4. Vamos falar sobre a heresia que existe dízimo nessa passagem de 1 Coríntios 9. Lucas 10:4. Quem achou, glorifica. Olha só. Vamos começar lá do... Pode ser do 1 primeiro. Capítulo 10:1. Depois disso designou o Senhor ainda outros 70. Olha para mim, vamos dar uma paradinha aqui, irmão. Mas tinha 70 discípulos. Mas como só 12 quis ficar com ele? Aí você olha para nós aqui, muitos já correram. Irmão, 70 vazou da igreja. Se fosse hoje, não teria mais ninguém na congregação. Jesus ia pregar o evangelho sozinho, vazaram tudo fora. Aí acha defeito em Jesus para as outras pessoas correr. Porque as pessoas querem achar defeito em alguma coisa, muito menos nela. Só por Jesus dizer, eu não quero que vocês venham pelo pão que perece. Eu não quero que vocês venham pelo milagre. Correram tudo. Ficaram tão felizes e disseram, Senhor, nós expulsamos o demônio. Não é para ficar feliz para expulsar demônio. É para ficar feliz pelo nome de você, está escrito no livro da vida, já bastou. Não quero mais ele como meu pastor. Lá foram eles levar o dom de expulsar demônio e curar enfermos. Você lembra na passagem que alguém chega para Jesus, Senhor, encontramos um que não nos segue, se lembra não? Era um deles. Se ele não é contra nós, é por nós, deixa eles expulsar. Mas na salvação não entra. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Eles não estavam expulsando demônio, curando enfermos, mas andavam com Jesus? Não andavam, não vão herdar. Ele vai dizer, não vos, era um dos 70. 70 aqui, ó, levaram o dom embora. Mas não queriam mais Jesus, só porque Jesus diz, não, que graça tem, que alegria é essa que vocês têm de expulsar demônio, curar enfermo. Você tem que estar alegre porque o teu nome está escrito no livro da vida. Você tem que estar alegre porque Jesus se chamou como o maior milagre, não vem de atrás de milagre. Só quero pão, milagre, riqueza, quero encher a barriga. A melhor coisa para encher a barriga é o evangelho. Vamos lá. E mandou diante da sua face
de 2 em 2, e todas as cidades e lugares aonde havia de ir. E disse-lhes: grande é em verdade a ceifa, e os obreiros são poucos. Jesus está te chamando. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua seara. Como eu tenho clamado muito sobre isso. Ide, eis que vos mando como cordeiro no meio de... Olha onde que Jesus te manda, irmão. Não, eu quero que Jesus me manda para a bênção. Ele te manda para a boca dos lobos. Isso é servir Jesus. Mas a geração, meu querido, da hipergraça como tem hoje. O que é hipergraça, pastor? Eu posso fazer tudo. Se Jesus mandar para a boca dos lobos, para combater os lobos, eles não querem. Quer estar no meio das ovelhas arrancando a lã. Não querem mais combater os lobos. Versículo 4. Agora, não leveis bolsa e nem alforje, nem sandália, e ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E ali houver algum filho da paz, repousará sobre ela a vossa paz, e não voltará para vós. Ficai nessa casa comendo e... Se lembra que Paulo falou, eu não tenho direito de comer e beber? Por que ele falou isso? Porque ele sabia que Jesus tinha dito. Ele sabia que Jesus otorgou aos apóstolos. É para ficar na casa enchendo o bucho, comendo e bebendo. Quando alguém te receber lá, não é para levar alforje, não leva nem sandália, não leva nada. Não é para tirar oferta de ninguém. É para comer e beber. Pastor, mas você pede oferta? Calma aí. Vamos lá. Comendo e bebendo do que eles tiverem. Do que eles tiverem, tá, irmão? Não é para você forçar lá. Não, eu não como isso aí não. Faz aquela cara de nojo. Ui. É o que botar na mesa, irmão. Pastor, mas eu não sou acostumado a comer. Mas se botar lá, come. Amém? Não faça desfeita. Vamos lá. O que estiverem. Pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Amém, família? Pois digno é o obreiro do seu salário. Comiam e bebiam. Eles tinham uma ajuda espontânea. Amém? Vamos lá então. Essa é a minha defesa para aqueles que me condenam. Não temos o direito de comer e beber, agora volta para lá. Você lembra da passagem de Jesus? Né? Nós temos esse direito? Claro que temos que ter, porque Jesus deu aos apóstolos. Vamos lá. 1 Coríntios 9:4. Quem achou, glorifica. Não temos o direito de comer e de beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente? Amém, igreja? Só vai fazer a obra quando a esposa é crente. Se for daquela, meu Deus, que espanta as almas, não é para levar, hein? Amém? A esposa, quando for fazer a obra para o marido, é para acrescentar, não é para dissipar as almas. A esposa crente. Como também os demais apóstolos. E os irmãos do Senhor. Olha só, o próprio Paulo falando que Jesus tinha irmãos. E Cefas. Ou sou eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita ou combate a sua própria custa? Quem planta uma vinha não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado não se alimenta do leite do gado? Assim, eu isto segundo os homens? Digo isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão? Ou porventura Deus tem cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança em ser participante. Se nós semeamos as coisas espirituais, será que muito que vós recolhemos as carnais? Se outros participam desse poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Não nós usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum no Evangelho de Cristo. Olha para mim, conseguiu compreender? Estava dizendo, aquele que planta não tem direito de colher. Você planta na sua casa, você não come, irmão? Aí Paulo está dizendo assim, ó, se eu semeio as coisas espirituais, eu tenho direito de colher as carnais.
Eu tenho direito de pedir ajuda da igreja para me levar uma esposa para viajar como os apóstolos. Eu tenho direito de comer. Essa era a defesa dele. Mas vem a religião dizendo que, ó, falou em Moisés, está escrito, não atará a boca do boi quando está debulhando, para não comer o... Certamente Deus tem amor dos bois, não, é da pessoa. Mas Paulo não está dizendo, meu querido, que é para dar dízimo. Ele está dizendo uma ilustração como regia o sacerdócio lá, mas não é para trazer para a graça. Vamos finalizar para você entender. Vamos lá. Para não pôr, olha, prestou bem atenção no versículo de número 12, que ele diz que eles abriram mão desse direito. Aí fala com o pastor para abrir mão desse direito. Vê se ele diz, abre mão, como Paulo disse. Ele diz que Paulo aqui está falando, tem que colocar em prática isso aqui mesmo que é no tempo. Então abre mão do direito, igual Paulo disse que abriu. Vamos lá. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós, aos que administram o sagrado come que é do templo, e os que de contínuo estão no altar, participam do altar, assim ordenou o Senhor, o que anuncia o evangelho vivo do... Ele não está dizendo que é para dar o dízimo. Ele finaliza dizendo, olha lá, viu o sacerdócio lá como vive? O povo ajuda. Na graça tem que ajudar. Aí como ordenou o Senhor? O que nós lemos ali em Lucas. Entrar em casa. É para recolher o dízimo ou para comer o que eles botam na mesa? Assim ordenou o Senhor. E como ordenou o Senhor? Como é que eu vou saber essa ordenação? Eu não leio. Assim ordenou o quê? O que Jesus ordenou? Que prega o evangelho, viva do evangelho. Mas como que eu vou viver se eu não sei o que ele falou? A gente tem que vir para Lucas. Nós já lemos Lucas lá, então vamos no outro agora. Amém? Louvado seja o santo nome. Lucas 22, 35. Volta lá para trás. Não está falando para dar dízimo, filho. Está falando para viver segundo o Senhor Jesus Cristo disse. Aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. Lucas 22, 35. Quem achou, glorifica. E disse-lhe, Jesus. Você lembra que nós falamos ali de Lucas? Não era para levar o forge, nem sandália, está vendo? Não era para levar nada. Aí você pensa, não é para levar nada então. Aí vamos ver o que Jesus vai falar agora. Lucas 22, 35. Disse-lhe, quando vos mandei sem bolsa, se lembra que nós lemos lá? Está falando da mesma coisa ou não está? Sem bolsa ou forja ou sandália, vos porventura faltou alguma coisa? E eles responderam, nada. Jesus mandou andar de casa em casa para recolher o dízimo ou para comer lá na casa? Jesus mandou dar o dízimo no templo ou para entrar na casa ou receber ajuda das pessoas? Receber ajuda, amém? Vamos lá. Disse-lhe, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a. Para quê? Para recolher a oferta. Amém? Jesus recolheu a oferta, irmão? Você acha não? Quem era o tesoureiro de Jesus? Judas. Depois o Senhor colocou Matias. Amém? Jesus manda tirar de lá para alimentar a multidão. Ele cuidava da oferta, cuidava da bolsa que tinha o dinheiro. E como ele arrecadava dinheiro? Andando de casa em casa. Não era dar no templo. Bem que Jesus não poderia recolher o templo, senão ele blasfemava contra a lei. Ele queria criar um outro segundo templo. Não, você não dá um dízimo lá, dá para mim. A religião está assim. Esqueça o que Deus otorgou na lei lá. Deus não sabia o que estava falando daquele dízimo. Você tem que dar para nós, é nós que manda na Bíblia. É nós que manda na verdade. Traz o 10% para cá. Mas Deus não mandou, não, mas eu que estou mandando. Eu sou ungido de Deus. Meu Deus. Encardido de Deus. Vamos lá, filho. Tome como também o alforge, e que também não tem espada, vende-a a sua capa e compre-a. Olha, deixa eu traduzir isso aí para não criar heresia. Quem não tem espada, compra, tá vendo? Se fosse no nosso tempo, quem não tem um fuzil, compra. Quem não tem espada, compra, ou troca a capa por uma espada. Tá vendo, pastor? Aí, ó. Teologia da paulada está aí, ó. Não disse para ti. Jesus manda pegar a espada. Irmão, parei para analisar. Deus é tão Deus que quando a pessoa não quer tomar atitude, Ele manda para se cumprir a palavra.
Tipo assim, ninguém queria pegar a espada, não. Vou largar a espada. E Jesus, não, pega, porque tem que se cumprir as escrituras. Meu Deus, eu comecei a pensar, meu Deus, é muito forte isso. Tipo assim, então todo mundo reunido, a espada está no escanto ali, e Jesus está saindo com ele, assim, não, tem que pegar a espada. Aí ele diz assim, mas pegar, o mestre está mandando. Mas nesse evangelho não é para pegar a espada, mas está mandando pegar. Por que ele mandou pegar? Vamos ler o versículo seguinte. Portanto vos digo, que ainda importa que de mim se cumpra aquilo que está escrito, que com os malfeitores foi contado, porque está escrito que de mim terá cumprimento. Olha só, tinha que se cumprir com os malfeitores, Jesus tinha que ser pego. Eles não eram malfeitores, mas tinha que pegar a espada agora, para se cumprir a palavra. Está vendo que a vontade de Deus se cumpre na vida dos crentes? Mesmo que tem que se cumprir. Só que Jesus chega lá e conserta tudo. Conserta ou não conserta? Para não andar com espada. Mas Jesus mandou pegar a espada, Pedro tira e na orelha. Aí se cumpriu a palavra. Foi preso com os malfeitores, porque cortou a orelha de Malco. Aí Jesus disse, Pedro, larga a espada. Aquele que vive pela espada morrerá. Mas mandou pegar, agora mandou largar. Mas Pedro largou. Era só para se cumprir a palavra, amém, família? Aí igual o pessoal quer andar armado e está dizendo que Jesus quer que cumpra a palavra. Não sei qual palavra que diz que é para andar armado. Foi só na vida de Pedro, mas mandou largar no final. Amém, igreja? Você nunca tinha ouvido isso, né? Você vai ficar esperto no evangelho, filho. Era só para ter cumprimento. Então você analisou, agora é para pegar a bolsa, para tomar a sandália ou alforge, amém? E a capa. Agora tinha que viver segundo o Senhor ordenou. Aquele que prega o evangelho viva não é do dízimo. Não é segundo o sacerdote do templo que arrecadava o dízimo. É segundo o que as pessoas ajudam. Aí Paulo vai dizer, não precisa nem você abrir lá, 2 Coríntios 9, que vai dizer, aquele é o que oferece, segundo propôs no. Então dentro desse contexto não existe dízimo. Se isolar o versículo ali, filho, aí dá para margem para grande heresia. Mas a gente sabe que ele fecha o contexto dizendo, amém? Assim ordenou o Senhor, aquele que prega o evangelho, amém? Viva do evangelho. É uma ordem. E para mim saber como o Senhor ordenou, a gente tem que vir para o livro de Lucas, para entender, amém, família? Deu para entender uns pontos de heresia? Outro dia nós vamos falar da teologia da paulada. Já decorreu bastante o nosso tempo, mas é bom a gente saber da verdade, né? Outro dia eu trago aí para você entender um pouquinho mais sobre essa teologia da paulada, ou a teologia que tem que andar armado, né? Para poder, meu querido, se defender. E a gente sabe que Jesus não deu exemplo, os apóstolos não deram exemplo, e nós, meus queridos, vamos seguir esse exemplo de Jesus. A nossa espada agora é isso aqui, ó, a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Essa é a nossa espada, amém? Não precisamos andar armado fisicamente, nós andamos espiritualmente, porque Paulo disse em Efésios 6, é tomar a armadura de Deus. Tem gente usando até colete às vezes para vir na igreja, esquece, não quer saber de colete de Deus, quer saber de colete físico. Deus manda pegar a espada, eles pegam um fuzil, uma pistola. Deus manda pegar a espada do Espírito, a palavra de Deus. Mas o pessoal está ouvindo a doutrina de Moisés, mas nós ouvimos a doutrina de Cristo, amém, família? Aplauda o nome santo do Senhor, glória a Deus. Vacinado contra as heresias, só bênção de Deus.